Saudações, prezadas acadêmicas, prezados acadêmicos, bem-vindos à nossa segunda videoaula. Nessa aula nós concluiremos o assunto sobre organização de dados, como sequência da aula anterior. Vamos à apostila. Prosseguindo nessa ideia de apresentação de dados, seria uma parte 2 da nossa aula, vamos pensar um pouco sobre como construir distribuições de frequências agrupadas para variáveis quantitativas discretas e contínuas, a ideia de como construir histogramas e polígonos de frequência e também como construir gráficos de linhas de ramos e folhas, com diagramas de ramos e folhas. Um primeiro conceito, para que nós possamos dar prosseguimento, é a distribuição de frequência acumulada. A distribuição de frequência da idade dos 500 funcionários, está aqui na tabela 2.1. Note que nós separamos os funcionários dessa empresa não idade por idade, não ano por ano, mas por faixas etárias. Aqui é o pulo do gato. Nós vamos pegar uma faixa etária que seria interessante para nosso estudo. Uma faixa etária que vai de 19 a 23 anos, uma segunda faixa etária que é de 24 a 28, uma faixa etária de 29 a 33 e assim por diante. Essas faixas etárias, elas são o que nós chamamos, na distribuição de frequência, de classes. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Na primeira classe, aí nós calculamos, primeira classe, 19 a 23, a frequência simples absoluta, 1. Quer dizer que nós temos um indivíduo entre 19 e 23. Esse um indivíduo em relação aos 500 funcionários dá uma frequência relativa de 0,2%. O cálculo ele se estende para a frequência acumulada, tanto absoluta como relativa. Na segunda classe, de 24 a 28, nós temos 23 indivíduos e uma frequência relativa de 4,6. Uma frequência acumulada absoluta de 23 mais 1, 24, e uma frequência relativa acumulada de 0,2 mais 4,6, de 4,8, e assim por diante. Para variáveis quantitativas contínuas, nós temos uma regra muito importante para a definição das classes em uma distribuição de frequência agrupada. As regras são: as classes têm que ser exaustivas, ou seja, todos os elementos devem pertencer a alguma classe. E segunda, as classes elas têm que ser mutuamente exclusivas. Isso é, um elemento não pode pertencer a duas classes ao mesmo tempo. Se você voltar ao exemplo anterior, essas duas características, essas duas exigências são respondidas. Todos os elementos, as classes, elas são exaustivas porque todos os 500 funcionários estão representados nessa distribuição. E um determinado funcionário não pode pertencer a duas classes ao mesmo tempo. Ele não pode ter entre 44 e 48 anos e, ao mesmo tempo, ter entre 49 e 53 anos. O primeiro passo, então, para definirmos essa distribuição é definir o número de classes desejados. E note que isso vai acontecer de uma maneira bastante arbitrária, bem ao gosto do freguês. Regra geral
é que nós devemos ter sempre entre 5 e 25 classes. Tomamos a amplitude total, né, a variação entre o valor máximo e o valor mínimo, e definindo o número de classes, fazemos esse seguinte esquema. Veja o exemplo. Voltando ao exemplo de 500 funcionários, os valores, o menor valor de salário é o 2.800, o maior valor é o 12.400, então nós teríamos uma amplitude de 960. Pegaríamos o próximo múltiplo de 5, porque nós vamos definir essa classe arbitrariamente com essa amostra arbitrariamente com 5 classes. Então, pegaríamos o 9.605 e dividiríamos por 5. A amplitude, então, de cada classe é de 1.921. Isso nos permite construir as classes. Pego o primeiro elemento, 2.800, e vou acrescentando a amplitude da classe. Então, a primeira classe ficaria de 2.800 a 4.721. A notação aqui é bastante importante. À esquerda nós temos um colchete e à direita nós temos um parêntese. O que quer dizer isso? Que o 2.800 está incluído nessa classe e o 4.721 está excluído da classe. Assim, o 4.721, se você observar a segunda classe, ele já está incluído na segunda classe. E o outro extremo da classe está excluído. O 6.642, ele passa para a terceira classe. E assim por diante. Como construir, então, histogramas e polígonos de frequência? A partir desses mesmos dados, definimos o histograma como um conjunto de retângulos, com base no mesmo eixo, o eixo horizontal, dividido de acordo com os comprimentos das classes. Essas classes teriam como centro os pontos médios e as áreas seriam proporcionais ou iguais às frequências. Pegando então aquele exemplo da distribuição dos salários dos funcionários do departamento de RH, nós conseguimos construir esse histograma. Aqui estão as classes, as 5 classes definidas, centradas em seus pontos médios, né? Bom destacar isso, e os retângulos são justapostos. Ela pode ser expressa no eixo vertical, tanto com a frequência, como com a densidade. Dependendo do estudo, do trabalho que for realizado, nós podemos representar o eixo vertical com frequência ou densidade. O polígono de frequência, ele sai do histograma. Veja essa figura. Como ela foi construída? Esses pontos de destaque do polígono de frequência, eles coincidem com os pontos médios do histograma. Então, nós temos aqui esse ponto médio da primeira classe, da segunda classe. O que é o polígono de frequência? Unir os pontos médios do histograma. E ele termina voltando ao eixo horizontal. Então, a grosso modo, esse é o desenho do histograma.
Finalizando essa parte de apresentação de dados, gostaria de apresentar o diagrama de ramos e folhas. Essa representação em ramos e folhas, ela é útil em vários casos e nós construímos ele a partir de uma separação, uma quebra dos valores, onde os ramos do gráfico correspondem aos números da escala à esquerda da linha vertical. Já as folhas são os números que aparecem à direita. Dessa forma, nós teríamos do lado de cá ramos e do lado de cá as folhas. Estabeleço uma escala de recomposição, onde representa a recomposição dos valores, e eu posso então ler a partir dessa escala que esse número é o 29. Aqui nós teríamos dois valores, que seria o 37 e 38. Na próxima linha, nós teríamos também dois valores, 47 e 49, e assim por diante. Essa representação, então, é chamada de ramos e folhas. Ela é bastante útil quando nós queremos graficamente comparar duas amostras, né? Imagine que aqui nós temos, por exemplo, a nota de duas turmas de acadêmicos, uma turma com 32 indivíduos e a outra turma com 50 indivíduos. Você consegue visualmente identificar quais são os valores mais frequentes de nota para as duas turmas, qual a turma que obteve notas mais altas, quantos indivíduos em cada uma das turmas, né? É um valor que pode ser, é uma forma de representação que pode nos ser muito útil. Para a recomposição dos dados, você pega para a turma que tem 32, a partir do centro, você pega o dado da esquerda. Então, nós teríamos ali 66, 65 e por aí vai. Para a turma de 50 alunos, nós faríamos a recomposição à direita. Quais seriam esses valores? 60, 62 e por aí vai. É uma representação bastante útil. Finalizando, os gráficos de linha são muito úteis para nós representarmos séries temporais. Como determinada variável se comportou ao longo do tempo. Um exemplo, por exemplo, o consumo de refrigerantes entre os anos de 1986 e 2005. No eixo horizontal, vulgo eixo X, nós colocaríamos as datas, os anos, seria o eixo anos. E no eixo vertical, nós teríamos as quantidades desse consumo. Essa é uma variável quantitativa. Esse tipo de representação ele é útil também quando nós vamos fazer comparações. Veja esse exemplo. Homicídios entre 1980 e 2002, Rio de Janeiro e São Paulo. Quando a gente apresenta os dados nesse formato de tabela, talvez fique difícil da pessoa que está lendo chegar a algumas conclusões. Já quando nós fazemos a representação gráfica, essa comparação fica mais fácil, é possível então a partir da representação gráfica estabelecer mais rapidamente, mais facilmente algumas comparações. Resumindo então essa aula, nós apresentamos a organização dos dados, como nós vamos fazer distribuições de frequências
agrupadas e representá-las graficamente, isso através de histogramas, polígonos de frequência, construção de diagramas de ramos e folhas e gráficos de linha. Revisem as aulas e postem na plataforma as dúvidas. Na próxima aula, daremos continuidade com medidas de posição e medidas de dispersão. Concluímos assim a parte de organização de dados estatísticos. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Recomendo novamente a leitura, a resolução dos exercícios e a discussão nos fóruns da plataforma. Até a próxima aula, bons estudos!